Boa noite. Está começando mais um programa e hoje vamos abordar sobre o tema da prostituição. Prostituição esta considerada por muitos a profissão mais antiga do mundo e em nosso país ainda não regulamentada. Alguns países regulamentou, outros colocou como crime. E o que você acha? Qual a posição que o Brasil deve adotar? Hoje nós temos alguns debatedores, e neste momento dois, que vão falar sobre isso. Boa noite, doutor Ivan. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Qual a sua posição, Ivan, em primeiro lugar, sobre a regulamentação da prostituição no Brasil? Certo. Acho que primeiro a gente tem que avaliar a situação, né, desse público. Normalmente são mulheres que não tiveram oportunidades. A prostituição está muito relacionada no Brasil à desigualdade de oportunidades e sobretudo, a uma posição de vulnerabilidade por parte das pessoas que desenvolvem essa atividade. Então é importante se perguntar se a gente acredita que isso é uma atividade digna. Se a pessoa que está desenvolvendo essa atividade é feliz fazendo aquilo que faz, se ela consegue se realizar. Porque a gente sempre pensa nos nossos filhos quando a gente está criando, dizendo assim, pô, eu quero que meu filho faça uma coisa que ele possa ser feliz. Afinal de contas, que parte da nossa vida do trabalho. Então, dentro dessa visão, acredito que é um nível de sujeição, um nível de... a mulher colocada, e os homens também, muitas vezes são colocados em uma posição que fere até mesmo a sua dignidade, né, enquanto pessoa humana. Então, nesse sentido, eu acredito que a regulamentação, ao invés de proteger, a regulamentação, na verdade, vai estar institucionalizando uma coisa que é muito comum, que fere as pessoas, que fere a sua honra, que fere a sua dignidade. Por isso eu coloco contra essa regulamentação. Estou entendendo, Ivan. Vamos tentar explicar melhor. Na sua visão, a regulamentação da prostituição vai ferir a dignidade da pessoa humana. Sim, acredito que sim. Que é protegido por lei. Que é protegido por lei. Contraponto o pensamento do Ivan está o Marcelo. Boa noite, pessoal. Eu quero começar falando aqui, como o colega falou, da questão da dignidade da pessoa humana, que é muito falado hoje, muito discutido, muito avocado a dignidade e não se conceitua, não se entende o que é dignidade. A dignidade a gente pode falar que é aquele valor fundamental que visa proteger o indivíduo de qualquer forma de menosprezo, de degradação. Mas não é só isso. É também uma afirmação da autonomia do indivíduo, da liberdade de escolher e de seguir o próprio caminho. A questão da prostituição, ele fez um recorte histórico hoje, mas como o próprio apresentador colocou aqui, ela é bem antiga. A gente não está discutindo aqui a causa da prostituição, a gente está discutindo aqui a regulamentação. A prostituição não vai deixar de existir com regulamentação, sem regulamentação. Mas a gente vai tentar proteger mais o indivíduo com ela. O Estado vai trazer essa classe, que é marginalizada, para o seio social. Vai dar uma importância, ou seja, ela vai passar a existir um profissional do sexo. Nesse sentido, e observando que a dignidade tem outras dimensões, além dessa, que o colega falou, eu acho que deve se regulamentar. E, ao contrário do que ele também comentou, eu acho que isso aí não vai motivar a pessoa a se sujeitar à prostituição. Porque não é uma lei que vai motivar. Se a pessoa não se sente bem se prostituindo, por que a lei vai motivar agora ela se prostituir? Então, nesse sentido, eu acho que é uma obrigação do Estado, na verdade, regulamentar a prostituição. E não vai ser uma mudança que simplesmente vai mudar a vida do profissional do sexo. Mas pelo menos ele vai existir para o ordenamento jurídico, com todos os seus direitos, com todos os seus deveres. Então, nesse sentido, eu sou a favor da regulamentação da prostituição. O nosso programa, sabendo que é um tema no mínimo polêmico e muito bom de se pesquisar, fomos levar essa pergunta, ou melhor, para a mais interessada, ou interessado no caso, que são os profissionais do sexo.
Dois de nossos repórteres foram à noite atrás de saber sobre o que é que elas pensam sobre isso. Vamos mostrar para vocês agora.